A aula de hoje, a gente vai trabalhar com frações decimais. Olha só, a gente vai continuar falando das frações. Só que agora a gente vai falar de umas frações bem específicas. Olha bem a palavra que eu usei, fração decimal. Essa segunda palavrinha que é o decimal, ele lembra que número? 10. Ele lembra o 10. Então, nós vamos falar de frações que todas elas são com denominador de potências de 10. Fração decimal é aquela fração onde embaixo só vai ter 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000, ou 100.000. Isso se dá o nome de fração decimal. Fração pode ser qualquer uma. 2/5, 3/6, 7/8, 8/18. Agora, quando eu falo décimo, centésimo, milésimo, eu estou falando de frações especiais, que são as frações que a gente chama de frações decimais, porque embaixo só tem 10 e todos os seus, digamos assim, múltiplos, 10, 100, 1000, 10.000, tá? E assim vai. Provérsia, amanhã vai ter aula, mas não de matemática, tá? Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai relacionar com as frações decimais. A gente vai relacionar os números decimais. Vocês já conhecem os números decimais. São aqueles números que têm vírgula. Tipo, 2,8, que seria 2 inteiros e 8 décimos. Olha só como é que eu leio. 4,16. 4 inteiros e 16 centésimos. A gente vai fazer a relação entre as frações decimais e os números decimais. Por quê? Porque todo número decimal é proveniente de uma fração. Só que é de uma fração que embaixo só tem o número 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai. A Pro vai compartilhar com vocês umas imagens que depois eu também vou jogar essas imagens lá no grupo. São imagens que eu falo normalmente, que são imagens informativas, que trazem conhecimento para vocês, que trazem informação do que a gente está trabalhando. Lembrando que na apostila de vocês também tem essas informações, mas vamos por aqui. Primeira informação, então, para vocês. Tema de hoje, fração decimal. É o que eu acabei de falar para vocês. Chama-se fração decimal, toda fração, olha bem o detalhe aqui, ó. Toda fração que o denominador, ou seja, o número de baixo, é 10 ou múltiplo dele. Então, quer dizer que embaixo só pode ter 100, 10, 1000, 10.000, 1 milhão e assim vai. Então, aqui eu tenho exemplo, aqui eu tenho exemplo de frações decimais, ó. Como é que eu vou ler a fração A? Quem lê a fração A para mim? 7 décimos. Muito bem. E a fração B? 3 centésimos. E a fração C? 27 milésimos. Isso aqui significa dizer que de 10 pedaços eu usei 7, que de 100 pedaços eu usei 3 e que de 1000 pedaços eu usei 27. Toda fração decimal gera um número decimal. Qual é a diferença entre fração decimal e número decimal? A fração decimal, ela é organizada na forma de numerador e embaixo o denominador. Por isso que ela é uma fração, porque ela tem numerador e denominador. Agora, o número decimal, ele representa a mesma medida. Opa, olha que palavra horrorosa que eu escrevi. O número decimal, ele representa a mesma medida, só que ele não tem numerador. Ele tem uma vírgula. Onde a função dessa vírgula, tá? O que a vírgula faz? Ela separa a parte inteira da parte decimal. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quando eu falo, por exemplo, R$5,50, quem é a parte inteira do dinheiro? R$5. E quem é a parte decimal? Quanto que era mesmo? Os 50 centavos. Era R$5,50. Então, olha só. Quando eu falo, vamos botar então aqui o exemplo que eu falei, R$5,50.
O 5 representa a parte inteira e os 50 centavos representa 50 partes de R$1. Esses números, essas frações decimais, olha como elas viram números decimais. Os 7 décimos é 0,7. O 3 centésimos é 0,03. E os 7 milésimos é 0,027. Eles são a mesma coisa, somente escrita de maneiras diferentes. E isso é o que a gente vai aprender hoje. Como que eu faço uma fração decimal virar um número decimal? Observem que existem duas maneiras de eu escrever. Eu canso de brincar com vocês assim, né? Lá no português eu falo bonito e belo. Ó, vou até escrever aqui para vocês. Vou escrever aqui. Ó, se eu escrevo a palavra bonito, é diferente na escrita da palavra belo. Mas todos os dois eu estou elogiando a pessoa. Não estou chamando ela de feia. E quando eu escrevo... Oi, pode falar? Espera, pode continuar, depois eu falo. Tá. Quando eu escrevo uma fração onde embaixo tem 10, 100 ou 1000, eu posso pegar essa fração e transformar num número decimal, num número com vírgula. Os números decimais é uma forma diferente de escrever a fração, mas representam a mesma quantidade. É igual quando a gente faz fração equivalente. Eu escrevo de maneira diferente, mas que representa o mesmo valor, tá? Então, olha só. Como que eu faço para uma fração virar um número decimal? Tá? Vamos lá. Opa! Como que eu vou fazer uma fração virar um número decimal? Vamos ver aqui. Algumas frações podem ser escritas em decimais. Nesse caso aqui, a Pro colocou para vocês um exemplo de uma fração que tem o 10 embaixo, o 100 ou o 1000. Nesse caso, é bem fácil. Olha só. Eu pego o número de cima, que é o 9, tá ele aqui, tá vendo? E como o 10 tem uma casa após a vírgula, de trás para frente eu conto um número e coloco a vírgula. O 100 tem duas casas após a vírgula. Eu copio o número 37, coloco 1, 2 e ponho a vírgula. O 1000 tem 3 casas após a vírgula. Então, eu precisaria de 3 números, mas o 23 só tem 2. Então, ó, eu vou contar, no caso, tá? As 3 casas e, se necessário, eu acrescento zeros. Olha só, preciso de 3 casas para ser uma fração de milésimo. Décimo, sempre é uma casa após a vírgula. Centésimo, sempre 2 casas após a vírgula. Milésimo, sempre 3 casas após a vírgula. Por quê, professora? Porque décimo vem de 10 e 10 é um zero. O zero indica a quantidade de casas após a vírgula. Centésimo tem 2 zeros. Então, são 2 casas após a vírgula. E milésimo são 3 zeros com 3 casas após a vírgula. Nesses 3 exemplos que a Pro citou aqui para vocês, nenhum deles tem parte inteira. Por quê, prof? Porque os números de cima são menores que o de baixo. Está dizendo que de 10 pedaços eu usei 9, que de 100 pedaços eu usei 37 e que de 1000 pedaços eu usei 23. Agora, olha o outro, 85 décimos. O 85 é maior que o 10. Então, ele está dizendo que de 10 pedaços eu usei 85. Uma figura não vai dar, professora. Se está organizado em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Eu tive que usar 8 figuras, mais uma metade. Olha só a fração imprópria e o número misto. Olha bem aqui. O que aconteceu? 10 é uma casa após a vírgula. Eu copiei o 85 e contei uma casa após a vírgula. Então, eu usei 8 desenhos inteiros e 5 décimos do outro. Para fazer uma fração decimal virar um número decimal, é bem simples. A única coisa que você vai fazer é copiar o número de cima e de trás para frente contar a quantidade de casas decimais de acordo com a quantidade de zeros. Toda fração cujo denominador é uma potência de 10, seria 10, 100 mil, 10 mil e assim vai, é uma fração decimal.
Agora, Prof, oi. ainda não entendi muito bem a última. A última? Tá. Deixa eu tirar aí. A- Vamos lá. A última está dizendo que é 85 décimos. Correto? Sim. O número de cima é maior que o de baixo. Se o número de cima é maior que o de baixo, significa que eu usei mais coisas do que eu tinha. Certo? Certo. Quantos zeros tem aqui no 10? 1 zero. Tem um. Tu vai copiar o número de cima, que é o 85, conta uma casa e coloca vírgula. Aqui está dizendo que eu usei 8 inteiros e 5 décimos da outra figura. Ô, prof, mas Tá? Quanto Mas mais zero, por mais quê? rápido a vírgula vai ter. Quanto mais Prof, zeros... por Só, causa... peraí, só um pouquinho. Deixa eu só terminar lá com o Teodoro. Já deixa o resto perguntar. Então, Teodoro, existem situações que não necessariamente aqui na frente vai ter o zero. Só vai ter zero aqui na frente quando o número de cima for menor que o de baixo. Se o número de cima for maior que o de baixo, aqui na frente vai ter uma parte inteira. Tá? Eu acho que foi o Henrique. Entendi agora. Entendeu? Tá. Obrigado. De nada. A quantidade de zeros indica a quantidade de números que tem que ter após a vírgula. Entendi. Então, eu copio o número de cima, que é o 23, e daí, como tem 3 zeros, de trás para frente sempre eu vou contar. 1, 2, 3, eu vou botar a vírgula. Ó, eu copio o número de cima, que é o 37, e de trás para frente eu conto 1, 2, porque tem 2 zeros. A quantidade de zeros é a quantidade de números que eu conto depois da vírgula. Tá, Henrique? Ana, era a mesma pergunta? Tipo, por causa de 85, porque tá 8,5. É por causa que ele só tem 10? Só tem um zero. 10? Isso mesmo. Só tem um zero. Aí eu conto uma casa e coloco a vírgula. Então o número tem que ficar mais para trás o possível. Só que dentro dos zeros ali. O número, olha só, não é que ele fica para trás, tá? Deixa eu te explicar. Tu vai copiar o número, deixa eu pegar aqui uma coisa para me escrever. Deixa eu pegar aqui. 22 centésimos. Vamos para baixo. 45 décimos. 124 milésimos. Deixa eu pegar outro número aqui. 561 centésimos. Em frações. Vamos fazer certinho para ficar bem claro para vocês. Isso é uma fração, isso é uma fração, isso é uma fração, isso é uma fração. A dica é a seguinte. Qual é o numerador dessa fração? É o 22. Tu vai copiar 22. Quantos zeros tem esse denominador? 2. Tu vem de trás para frente e conta, ó. 1, 2. Aí tu vai colocar a vírgula e o zero na frente da E vírgula. o 0. Qual é o numerador dessa fração? 45. Coloquei 45. Quantos zeros tem esse denominador? 1 0. Vai voltar uma casa e botar a vírgula. Aqui não precisa botar zero na frente, porque tem um número na frente da vírgula. Ô, prof, e quando for, tipo, o número abaixo de 10, tipo 4, Não aí vai vai ser 0,4. Não vai ter, porque ele não é fração decimal, daí se ele embaixo for 4. Tá falando 4 na parte de baixo? Não, na de cima. Tá, já vou fazer então um para te ver, só um pouquinho, tá? Quem é o numerador aqui? 124. 124. Quantas casas? 4. 2, 0. 3. Desculpa. 3. Vou ter que botar vírgula e o zero. Aqui, eu vou fazer esse aqui. Só que eu vou fazer diferente, peraí. Vou botar mais zeros aqui. Muitos zeros. Dá para ver que é uma fração isso aqui? Dá, né? Qual é o número que eu tenho em cima? Sim. Eu tenho em cima 561. 561. Quantos zeros eu tenho? 4. Então, eu tenho um número, 2 números, 3 números. Tá faltando, professora? 4 números. Agora eu ponho vírgula e ponho o zero. Laura, o 4 em cima e quem embaixo?
O 10. O Por 10, exemplo. por exemplo, tá? O número de cima é o 4. Quantas casas eu preciso andar? Uma. Andei uma casa, Zero. botei a vírgula e botei o zero. Então, isso que eu queria saber, se dava número abaixo de 10. Aqui em cima dá, não tem problema. Sim, Entenderam sim. como é que a Pro fez? Isso está explicando aqui, ó. Leia com atenção. Para transformar um número decimal em uma fração decimal. Para transformar, o numerador é um número decimal sem a vírgula. Ó, o numerador tá aqui, ó. Lembra que eu botei 22, 45, 124, 561 e 4. O denominador é o número que, seguido de tantos zeros, quantos forem os algarismos, o número decimal depois da vírgula. Tá bem complicada a palavra, mas é o que a gente fez. Olha aqui, ó. No caso aqui, ó. Aqui o número era 10. Uma casa após a vírgula. Quer ver? Vou mostrar para vocês. É o contrário agora. O contrário. Deixa eu fazer uma coisa aqui. 2,5. 1,23. Vou fazer o contrário agora. 0,045. 2,7 e 0,78. Agora eu dei um número decimal e quero uma fração. Quem vai ser o número de cima dessa fração? Vai ser o... Tira a vírgula. Que número tu vê? 10. 25. Tira a vírgula, tu vê o 25. Ah, tá. Entendi. E o de baixo vai ser quem? 10. 10. Porque só tem uma casa após a vírgula, tá vendo? Sim. Vamos para lá. Tira a vírgula, que número que tu vê? 123. E embaixo vai ser quanto? 100. 100. Porque tem dois números após a vírgula. Tira a vírgula, quem que tu vê? 45. 45. E embaixo vai ser quanto? 1000. 1000, porque tem 3 números após a vírgula. Tira a vírgula, quem que tu vê? 7. E embaixo vai ser quanto? 10. Muito bem. Tirei a vírgula, o que que eu vejo? 48. E embaixo? 100. 100. Ai, Deus, eu me confundi. Vocês viram que nenhuma das duas situações tem conta para fazer? Agora, nenhuma das situações tem conta. Eu só tenho que me preocupar quantas casas tem após a vírgula, para saber se é 10, 100 ou 1000. Quantidade após a vírgula indica a quantidade de zeros. Ou eu tenho que copiar e contar as casas para botar a vírgula. Daqui para lá ou de lá para cá, tá vendo? A mesma coisa. Tá? E isso a gente vai estar treinando lá na apostila depois. Vamos lá. Partindo para frente. Aqui tá os exemplos que a Pro estava explicando. Lá a gente fez, aqui tem as explicações. Ó, 15 sobre 10, copia o 15. Como tem um zero, uma casa após a vírgula. Eu mandei aquele print ali, tá? Da outra Ah, tá imagem. joia. Ó, aqui, 31 sobre 100. Como copio 31, como tem 2 zeros, 1, 2. E se eu pensar o contrário? Que número que eu tô vendo? Eu tô vendo 7. Põe o 7 ali e 1, 2, 3. 3 zeros. Que número que eu tô vendo? Eu tô vendo 5.825. Coloca ali e 1, 2, 3, 4 zeros. Tanto faz ir daqui para lá ou de lá para cá. Perceberam? É o que a gente tava fazendo na página anterior. Tá? Outra coisa muito importante. Os números decimais, eles podem ser representados por cubos. Pelo material dourado. Ah, prof, peraí, agora tu pegou de pesado, né? Porque lá no material dourado, isso aqui é a unidade, isso aqui é a dezena, isso aqui é a centena. Isso aqui é o milhar, não é isso? Agora vamos pensar do maior para o menor. Antes a gente pensava assim, ó. Deixa eu escrever. Antes a gente pensava que isso aqui era uma unidade, porque tinha 1. Tem cacau, tem? Isso aqui era uma dezena, porque tinha 10. Isso aqui era uma centena, porque tinha 100. E esse aqui era o quê? 1 milhar, porque tinha 1000. Não era assim que a gente pensava? Agora nós vamos vir de trás para frente. Em vez de ir do pequeno para o grande, eu vou pensar do grande para o pequeno. Olha só, presta atenção. Onde, mano?
Quantas placas tem aqui dentro? Obrigado, Beto. 10. Tem 10, por isso que ela é um décimo. 10 de 100. Porque eu vou imaginar isso aqui dividido em 10 placas. Quantas barras tem ali dentro? 100. E quantos cubinhos tem ali dentro? 10. Ou 1000. Então, eu estou pensando do grande para o pequeno. No 1000, se eu pegar um cubo, eu posso dividir em 10 placas, por isso que é um décimo. Se eu pensar no 1000, eu posso dividir em 100 barras, por isso que é um centésimo. E se eu pegar o 1000, eu posso quebrar ele em pedacinhos de 1 milésimo. Se eu pensar no material dourado, nos números decimais, eles acontecem o contrário do que a gente estava acostumado a fazer. É isso aí, Ana. Olha só. Ótimo. Olha só. Lá na primeira série, na segunda série, se vocês fossem escrever esse número, seria 5.052. Só que nós não estamos trabalhando com números inteiros, nós estamos trabalhando com números decimais. E nos números decimais, a gente sempre vai ter assim, ó. Presta atenção, olha a indicação. Centena, dezena, unidade. Letra maiúscula porque é número inteiro. Coloca a vírgula, décimo, centésimo e milésimo. Letra minúscula porque não é número inteiro. Perceberam a diferença? Aí eu vou pensar lá naquela página anterior. O cubo representa a unidade. Quantas unidades eu tenho? Eu tenho 5 cubos grandes. Quantas placas aparecem nesse desenho? Não aparece nenhuma placa. Mas quantas barrinhas aparece, que é o centésimo? 5. E quantos cubinhos? 2. Agora eu estou escrevendo do maior para o menor. E antes a gente fazia o contrário. Isso também pode aparecer para vocês nos ábacos. Ô, Júlia, tem uma caixinha lá. Deixa eu puxar um ábaco aqui. Ó. Olha aqui a imagem do ábaco. Dezena, unidade. Décimo, centésimo, milésimo. Desliga o áudio, tá dando interferência. É. Só que assim, ó. Sempre que a gente for falar de décimo, vai aparecer a vírgula. Tá vendo a vírgula ali, ó? E, professora, como é que eu sei que é décimo e não é dezena? Dezena está em letra maiúscula. Décimo está em letra minúscula. Então, que número que eu tenho aqui? Eu tenho 2 inteiros. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 décimos, 1 centésimo e 5 milésimos. Transforme isso aqui em fração para a professora Sandra. Que fração é essa? 0,2. Fração. Eu não consegui te ouvir, prof, que tinha outra gente com dificuldade. Ah, eu não tô vendo, tem um chat ali na frente. Ah, tá. 2.515. Sobre? 1000. 1000. Pronto. Tá aí. 2.515 sobre 1000. Deixa eu tirar fotos pra ter umas... A prof vai mandar lá no grupo para vocês. Já tenho salvo essa imagem. Tá? Então, assim, ó. O que nós estamos trabalhando hoje? Hoje nós estamos trabalhando frações decimais. Frações decimais são aquelas frações onde embaixo eu sempre vou ter o denominador 10, 100, 1000, 10.000. Toda fração decimal gera um número decimal. O que é um número decimal? Números decimais são números que têm vírgula. E a ligação entre os dois é a seguinte: se o denominador é 10, o número decimal vai ter um número depois da vírgula. Se a fração tem um denominador 100, o número decimal vai ter 2 números depois da vírgula. Pela quantidade de zero. Se a fração tem um denominador 1000, o número decimal vai ter 3 números após a vírgula. Então, um vai estar ligado com o outro. Só que um se representa com numerador e denominador, e o outro se representa com a vírgula, que separa a parte inteira da parte decimal. Isso é a ligação entre os números decimais e as frações decimais.